Saudações, caros ouvintes! Como vocês devem saber, nosso prezado radialista Alanisto foi arrastado pela moto do presidente na última motociata e não tivemos mais notícias dele desde então. E como todos sabem, nossa programação é ao vivo 24 horas por dia. Porém, hoje abriremos uma exceção em homenagem ao presumidamente falecido Alanisto. Fiquem agora com uma programação que já havia sido gravada anteriormente, onde ouviremos, talvez pela última vez, a voz desse querido radialista que todos aprendemos a amar. Desta forma, só me resta seguir o árduo trabalho iniciado pelo meu antigo colega. Sejam bem-vindos ao Zico Rádio Show! Zico Rádio Show! Ihu! Uma rádio só pra mim! Na Vila Shell, 19 horas. Começa agora Perdi a Ficha Podcast. Versão brasileira, Herbert Richards. E aí, perdidos? Aqui é a Dara Luna, de volta ao podcast mais ouvido da Vila Shell. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é dublagem e voz original. Então se preparem que o áudio desse podcast nunca foi tão bom quanto hoje. Tirando o meu microfone, porque a rádio ainda não me deu um microfone novo. Pra isso, aqui comigo hoje tá o meu amigo Alanisto. E aí, Alanisto? Olá, 12 ouvintes da Rádio Shell. E aí, a gente chamou duas convidadas de peso que eu vou pedir pra elas se apresentarem, que é a Roxy. Diga aí, Roxy. Oi, ouvintes, como vocês estão? Eu sou a Roxy, eu sou atriz, dubladora, né, trans, e vocês já devem ter ouvido a minha voz em personagens como o Leão do Proerd, né, o Darren, o Sam de Eloli, o Tio Yao do Urso Douro, ou o Luba do Mooklin, ou o Mephistófeles de Bem-vindo ao Inferno. São, assim, os principais que eu fiz. Massa! E nós temos aqui a Carole. Se apresente aí, Carole. Oi, gente! Oi, pessoal! Oi, ouvintes da Rádio Pirata. Ih, não posso falar, desculpa. Eu sou a Carole, eu sou de Saquarema, do Rio de Janeiro. Eu tenho 26 anos de idade. Sou estudante de atuação, atriz, dublagem, voz original. E eu sou CEO da Voz Indie, o estúdio de voz da indústria independente. Fazendo merchanzinho aqui, gratuito. Atualmente eu tô trabalhando em projetos de voz original, né? Dublagens ainda não fiz, eu tô trabalhando mais com voz original. Projetos que alguns estão em sigilo, então ainda não posso dizer. Mas alguns que já saíram, como por exemplo o jogo para celular, Android e para Apple, que é Aventuras do Capitão Algodão. Quem quiser pode dar uma olhada lá. Tem a minha voz e da minha equipe. Na verdade, eu, a Carole e a Roxy estamos em dois projetos de desenvolvimento de games separados, né? Um dia a gente junta tudo também e faz alguma coisa todo mundo junto. Faz o crossoverzão, né? Aquele crossover gigantesco, assim. É verdade. A Dara sempre trazendo os convidados pra cá, né? É sempre a Dara que conhece as pessoas no projeto e elas caem aqui no Perdi a Ficha. Então, gente, eu acho que eu não vou fazer uma introdução sobre o assunto, porque eu sou bem leiga, tá? Tô aprendendo agora. Inclusive, a Carole já me ensinou algumas coisas e a Roxy também. Mas eu acredito que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a diferença entre dublagem e voz original. O que vocês acham? Meu assunto favorito. Explicar pra nós. Porque muita gente não sabe, né? Eu até então também não sabia. Pra mim, era tudo a mesma coisa. E acho que é importante a galera aprender aí essa diferença e começar a falar certo.
Muito, muito, muito importante. Rox, você quer falar a sua opinião primeiro? Não, pode começar. Eu começo? Pode. Eu sei que você tá doida pra falar sobre esse assunto, que Esperou a semana inteira. É a minha causa. O É seu a minha momento. causa. é o meu momento. Não, tranquilo, Brilhe. vamos lá. Então, o que acontece? No Brasil, como dublagem é uma questão, é uma coisa muito famosa, muito em alta, muito na moda hoje em dia, todo mundo sempre conheceu somente a dublagem, tiveram poucos trabalhos originais, todo mundo confunde o termo dublagem com tudo, até com imitação, com aquele negócio de você sincronizar a sua voz num áudio que já existe, também chamam aquilo de dublagem. Mas a verdade é que isso não é dublagem. Dublagem é quando você substitui uma cultura por outra num idioma, entendeu? A voz original e a dublagem são termos diferentes, são serviços prestados por um ator de voz. Quando você vai fazer atuação de teatro e tudo mais, você tem a atuação de corpo, usa o corpo, usa a voz, usa o espaço. Você pode trabalhar em TV, você pode trabalhar em cinema, você pode trabalhar com palhaçaria também. Mas tem o ator de voz, que ele se especializa em trabalhar somente com a voz, né? Então, ele se torna um ator de voz, ou também chamado artista de voz. E a partir dali, ele pode fazer várias áreas, como a voz original e a dublagem, que todas elas estão dentro do serviço de voz original. De voz original não, do ator de voz. O que é a diferença? A voz original é quando você cria o processo todo do zero. Você cria do zero no idioma oficial daquele projeto, junto com os roteiristas, junto com os diretores. Você está criando, dando alma, dando a interpretação, o seu ritmo, o seu tempo para aquele personagem, que vai vir antes da animação ser feita. A voz original, de preferência, é sempre muito importante vir antes da animação, porque ela vai seguir como uma guia, para que o animador pegue a interpretação daquele ator e anime. Tanto que na voz original o animador ele é chamado de o segundo ator, porque ele vai pegar a interpretação daquele ator que fez e vai colocar as emoções do personagem no ritmo dele. Já a dublagem, ela tem mais limitação. Por quê? Ela é quando você transpõe, você traduz e substitui aquela voz original para outros idiomas. Traduzindo a cultura para aquele idioma, para aquela outra cultura daquele outro país, aí vai mudar as pessoas envolvidas, vai ter uma tradução, e você tem que seguir o ritmo do ator original. Por exemplo, os filmes da Marvel são feitos no inglês e a gente dubla aqui no Brasil. A gente segue o ritmo, a embocadura, o tempo, a interpretação que o ator original deu. E lá é a voz original, sendo corpo ou sendo só desenho animado, é a voz original. Então, em base, essa é a diferença. A voz original cria e a dublagem traduz. Tem uma dúvida, tá? Tu falou que quando a voz original é feita, ela é gravada antes da animação, né? E quando um projeto é tipo de uma animação estrangeira, assim, o projeto ele chega pra vocês dublarem ou a voz original brasileira vai pra lá pra eles animarem uma versão das bocas em português também? Você fala aqui na Voz Indie? Ou você fala no geral, no mercado geral? Eu digo no mercado em geral. Filma uma animação, assim, que ela tem a versão com a voz brasileira. Essa voz em português que é feita nos estúdios de dublagem aqui, elas vão pro filme depois que o filme tá pronto, ou quando eles estão produzindo os filmes, vocês já recebem pra fazer a voz original, e a dublagem ela acontece junto com o projeto do filme, ou depois que ele sai, como é que é? Então, falando de filme, a voz original é feita lá, nos Estados Unidos, por exemplo. Eles fazem a voz original, o animador ele vai lá e anima tudo em cima. Quando vem pra cá, ou tá pronto ou tá praticamente pronto. E aí o dublador ele vai ter que seguir a métrica do que tá ali, o formato da boca, o ritmo, as pausas, entendeu? Vai ser feito tudo isso depois da voz original já ter sido gravada. O ideal é que a voz original seja a primeira coisa a ser feita logo depois da organização do projeto, entendeu? Então, assim, em dublagem, que no caso é para filmes, séries, é quando o material tá praticamente pronto. Agora, quando é em jogo, já entra até a questão da localização, que não é só dublagem, tem que você traduzir texto, textura, legendas, coisa. Muitas vezes a voz, ela é feita junto com a voz original. Tipo, a voz original tá acontecendo lá, e o que tá acontecendo lá tá vindo pro Brasil e os dubladores estão fazendo aqui, então é uma loucura, não tem referência de imagem, não tem referência de nada, às vezes não tem nem referência de história direito. Vamos que vamos, né?
É uma loucura. Tanto que é por isso que muitas dublagens de jogos saíam bem complicadas, bem desagradáveis, né? E agora só que tá melhorando. É muito tenso. Mas a localização é complicada. Fala, Roxy. É muito tenso porque eu já trabalhei com um pouco de cada parte, né? E sempre perguntam assim, o que é mais fácil de dublar e tal, é engraçado isso. Cara, jogo... Tem vezes que eles enviam nem imagem, eles mandam só o roteiro. Você recebe um roteiro, né, escrito, Sim. as falas, não diz nem o que o personagem tá fazendo. As falas. As falas, você recebe falas. E muitas vezes tá no idioma original, então a gente tem que, às vezes, né, o estúdio tem que contratar uma equipe para adaptar, né, porque não é só questão de você traduzir, né, tem todo, que nem falou, né, toda a questão de adaptação, né, e tem muita coisa que fica, por exemplo, na labial, né, às vezes o cara fala, hey, what's up, né, que é tipo, praticamente 2 movimentações de lábio, e aí não vai dar pra colocar, e aí, tudo bem? Tipo, não cabe. Então ainda tem esse processo, e aí, de boa, sabe, tem esse processo de adaptação também. E é muito complicado o jogo quando você recebe só o roteiro no idioma original, porque você fica naquela, ok, e aí? Né, a equipe de adaptação tem que fazer todo o trabalho, todo o processo, e né, que nem a Carole falou, às vezes tem que fazer ao mesmo tempo junto com a equipe lá de fora, né? Teve um jogo que a gente dublou que Sim. foi isso, foi tipo assim, eles entregaram um roteiro pra equipe inglesa, né, pra equipe espanhola e pra equipe brasileira. E falaram, beleza, façam aí e entreguem até... se virem. Se vira. Exatamente, às vezes sem uma direção exata, sem contexto, sem nada. E é tipo, entrega no dia tal, essa é a data. E foi engraçado que esse jogo em específico a gente conseguiu entregar primeiro do que a equipe, entre aspas, original, né? Que é a equipe própria deles. E a gente ficou assim de cara, a gente ficou assim, caraca, a gente entregou primeiro, sabe? E foi um negócio muito... só, e não tinha contexto, não tinha nada. A gente tinha que ler os negócios e... putz, aqui parece que a personagem tá meio triste, parece que ela tá meio feliz. A gente tem que adivinhar os negócios. É muito complicado localização, E às realmente. vezes acho que nem é só de emoção de um personagem, também tem todas. Vocês têm que fazer todas. Não sei se é com. Vocês têm esse acompanhamento assim com a pessoa que vai traduzir o texto, mas tem essa questão da cultura do lugar, das gírias, né? Que tem que adaptar pra fazer sentido, porque se tu traduz ao pé da letra, pra nós no Brasil não vai fazer sentido, né? Alguma coisa. Exatamente, às vezes acontece muito, né? É uma coisa até que a galera, até aproveitando esse gancho, tem gente que pensa que dublagem é tradução simultânea. Não é, gente, tem um tradutor, tá? Ele vai traduzir, vai adaptar, e aí depois vai vir pra direção e a dublagem. E ali ainda a gente vai poder ter a oportunidade de adaptar algumas coisas que não encaixarem bem. Pois é. Uma dúvida pra vocês, assim, nessa questão de quando recebe o roteiro, porque eu penso, assim, que a fisionomia do personagem, ela também determina um pouco como que a voz dela é, né? Completamente. E aí, tipo, tu não sabe como é que é o boneco, e aí chega lá aquele roteiro, como que faz pra criar uma voz do nada, assim, de um personagem que tu nunca viu? Por isso que a dublagem de jogo é tão complicada. E por isso que saía tão zoado antigamente. Só hoje em dia que tá começando a melhorar. Porque a imagem do personagem, ela interfere 100% na voz. Totalmente. Porque dublagem é imagem, é o que a gente fala. E voz original, pra mim, também é imagem. Tanto que muitas vezes a pessoa vai lá e faz a voz. Muitas vezes não. A voz é feita e a animação é feita em cima. Então, a voz original quanto dublagem são imagem. Isso significa que tem que encaixar, tem que parecer que tá saindo dali, da boca dele. Então, é realmente muito complicado a parte de localização. E foi Sim. bacana que você falou a respeito da labial, né, e tudo que... né, tem muita gente que realmente não sabe isso, do que primeiro se faz as vozes para depois passar para animação, né? A gente tem muita animação aqui, assim, como a Turma da Mônica, o Irmão do Jorel... que tem os bastidores que a gente vê e realmente é daquele jeito, eles gravam tudo primeiro, né? E é engraçado ver alguém pegando a sua voz, dá aquela coisa de ter mais liberdade na hora de gravar quando você é o produto original. Porque às vezes tem algumas coisas assim que você saca na hora, assim, tô gravando, sei lá, um cara que chega assim, e aí, qual foi? Beleza, tudo bem contigo, cara? E dá pra brincar mais, né? Porque quando a gente tem que fazer a dublagem em si, a gente não tem tanta liberdade assim, porque
Exato. Tem que caber na boquinha. Se não caber na boquinha, não dá. Tá ruim. Não Ou funciona. fica ruim, né? Exatamente. Tipo, tem muita gente que diz de não ver filme dublado, assim. Às vezes umas dublagens de uns filmes são horríveis. Esses dias eu tava vendo... tem um canal na minha TV que é de Game of Thrones. Só passa Game of Thrones. Só que é dublado. E é muito ruim a dublagem. Tipo, não faz... Ainda não assisti. Eu não sei se é original. Com certeza acho que é. Tipo, a dublagem que eles fizeram, né, pra cá. Sim, É oficial, no não caso. original, oficial. Mas é horrível, é muito ruim. Porque eu não me importo, assim, se tem que ver dublado. Porque a série era maravilhosa. Só que era muito ruim, não tinha condições de tu ficar ali. Tipo, tu não levava a sério, que sabe, ver. o negócio. Sabe o que é, Luna? Tem que ver que esses canais aí, se eles são canais oficiais. Porque eu já peguei, tipo, canal pirata... não se passando por oficial exatamente, mas é como se fosse um canal de TV, só que é pirata, passando o Jojo, por exemplo, com uma fandub. Pirata coisas piratas? O meu aparelhinho. O meu aparelhinho é pirata. Não, a gente tá aqui mal falando de coisa pirata numa rádio pirata, né? Exatamente, Maravilhoso. Né? Tem isso, né? A hipocrisia total. Cadê aquele meme do macaquinho que ele olha pra um lado e pro outro, assim, sabe? Tipo... Enfim, hipocrisia. Agora eu vou chamar um comercial aqui e em breve voltamos com o assunto dublagem. É dublagem. Não, comercial. Atenção! Preste muita atenção. Alerta de oportunidade. Procurando um emprego que te faça ficar mais longe de sua família? As lojas Guadalajara contratam funcionários com disponibilidade de trabalhar 24 horas por dia. Oferecemos salário irrisório e condições de trabalho precárias. Venha participar da família Lang. Nenhuma opção de crescimento, nada de aposentadoria. Numa loja da Guada, mais perto de você. Guadalajara, nas lojas Guadalajara. Guadalajara, nas lojas Guadalajara. Ai, ai, ai! Outra coisa que eu queria perguntar é que, tipo, eu lembro que há um tempo atrás se falava muito, tinha esse debate na internet, que a galera fala, tipo, esse debate de que, tipo, pessoas cultas e inteligentes, elas assistem filmes legendados, enquanto a classe C, a galera burra, ela assiste dublado, porque a dublagem não é a interpretação do papapá. É uma percepção que vocês notam ainda, ou vocês acham que evolui um pouco nesse sentido? Eu tenho tantos argumentos sobre isso, mas fala aí, Roxy, fala a sua primeiro. Cara, é muito aquela questão da pessoa ter o gosto pessoal dela, né? E a gente super entende. Já vieram gente assim, eu sei lá, tô andando no evento, chegavam pra mim e falavam: porque eu assisto legendado, odeio dublado, kkk! E eu só olhava, tipo, Nossa, sabe, pensando... sério? As pessoas fizeram isso? Já fizeram. Aleatório? E aí eu ficava assim, não, tudo bem. Que bom, parabéns. Parabéns, você não vai falar nada, você não vai ficar chateada, não vai ficar nervosa, não. Eu ficava, mas é a sua preferência, sabe? Eu não posso chegar e falar, a dublagem é a melhor, porque vocês só podem assistir coisas dubladas, porque... Não, gente, cada um tem seu gosto, sabe? Tem pessoas que vão gostar da legenda, tem pessoas que vão preferir dublado e tá tudo bem. É questão da gente saber respeitar o gosto do outro, sabe? É que nem se eu perguntar aqui, né? Qual é o Pokémon favorito de vocês? Cada um vai ter um. E não tá errado de você gostar. Mas o certo é Bulbasauro, tá? Não tem errado, mas o certo é Bulbasauro. Mas esse ponto é realmente muito interessante. Como a Roxy pontuou, né? Tudo é questão da sua preferência. Porém, tudo muda quando a galera fica hateando, caindo em cima da dublagem e prejudicando também tanto os dubladores quanto as pessoas que assistem, porque dublagem, além de ser acessibilidade, né? Dublagem, além de ser gosto, é a acessibilidade. Quantas pessoas cegas veem dublados, quantas mães estão em casa cuidando das suas coisas e estão assistindo, tipo, ouvindo só, porque não dá pra parar e ficar assistindo. E estão vendo tudo dublado, porque elas conseguem entender.
E aí eu puxo um argumento, eu sempre fico pensando muito sobre isso, que eu vejo muitos haters. O principal argumento dos haters, das pessoas que dizem que legendado ou sem legenda, né, no original é melhor, eles dizem o seguinte, eles dizem, na voz original é melhor, porque a dublagem estraga a atuação, a dublagem estraga a informação passada, porque no original você tem informações que se perdem na dublagem. Só que aí eu digo uma coisa, tá, você é nativo daquele país? Você não é nativo daquele país. O fato de você não ser nativo daquele país já faz você já não entender 100% daquele filme. Porque tem filmes que só você vivendo aquela cultura pra entender, sabe? Então, essa já é uma perda de informação. Aí na dublagem, na legenda, por exemplo, a maioria das pessoas que vê legendado, elas perdem por volta de 25% do filme. Eu mesma não consigo ver legendado, eu perco muito do filme. Já é outra perda de informação. Aí quando vem dublado, também tem a sua perda de informação natural pela tradução. Mas eu me pergunto, se vendo com legenda e vendo no original, não sendo nativo, você vai perder informação? Por que a perda de informação da dublagem é tão ruim? Sem Sabe? falar que também tem o lance de que falam que a interpretação do original, sim, existe totalmente a interpretação ali do original, mas existe também tanto a interpretação do dublador, né, que tá fazendo ali, porque ele pega uma interpretação também, ele precisa ser ator ou atriz, né, o dublador. Exato. Então ele tem interpretação também, ele tem a interpretação dele, ele tem uma forma diferente de trazer pra cá, né? Tanto é que tem aquele negócio que dizem que quando você fala em inglês e depois fala em português, você parecem duas pessoas diferentes, você não parece a mesma pessoa. Tem até aquela trend no TikTok, né? Tipo, essa é minha voz em português. This is my voice. Sabe? De, tipo, as pessoas falam várias línguas diferentes, dá pra notar mesmo. Pois é, sim. tem toda a sonorização do negócio, né? Falam que a gente fala muito cantando e tal, mas é porque a gente fala muito animado, né? A gente não tem aquele monotom, então quando a gente tá feliz, a gente puxa lá pro agudo e fica falando, não, cara, porque, caraca, não teve aquele negócio que eu fiz. Quando a gente tá triste, a gente puxa mais ali pra baixo, né? Então a gente é um povo bem assim, bem animado mesmo pra falar. Uhum, é muito a língua portuguesa ela é muito musical. Os gringos eles falam muito isso. Aí tem toda essa questão do idioma, da cultura. E sem falar que tem a questão da legenda também. Assim como a dublagem ela é limitada, como vocês disseram, por tu encaixar como a pessoa tá falando ali, a legenda, de certa forma, ela também tem que encaixar num tempo, porque exatamente. Um tempo de tela pra pessoa conseguir ler ali. E às vezes tu vê que tipo, o personagem ele fala uma tripa de coisas e eles colocam só duas palavrinhas bem simplificadas, sim, assim, sabe? A legenda é extremamente limitada mesmo. Tanto que se você for ver, a legenda ela sempre vai priorizar quem tá na frente da tela. E se lá no fundo você tiver um casal conversando, contando uma história que tem tudo a ver no futuro do filme, e você não percebe por causa da legenda, a dublagem não, ela consegue trazer. Ela vai trazer o vozerio, ela vai trazer o que tá na frente, no meio. E por mais que as vozes se misturam, dá pra ter uma... Se você prestar atenção, você consegue escutar o que tá acontecendo lá atrás. Enquanto o que tá acontecendo aqui na frente também. O problema é hatear a dublagem como total, e não as dublagens ruins. Porque existe muita dublagem ruim, como a aluna mesma falou. Mas as pessoas querem hatear a dublagem, sabe? Por si só. Tanto que tem muita dublagem que fica melhor do que a voz original. A dublagem brasileira, ela passou por uma bad, assim, quando começou teve uma época ali que contratavam muito ator global, ator, não necessariamente ator, né? Comunicador, assim. O Star Talent, que eles chamam, né? Muita influência, Star Talent, Mas é que nem, tipo, você vai ver Todo Mundo Odeia o Chris. Você não vai ver legendado. É muito melhor ver dublado. Tem uma energia completamente diferente. Já é lei, sabe? Já não tem como. Não, mas isso é engraçado, porque isso dá pra ser usado como argumento contra muitos haters. Porque muitos haters vão chegar falando, as dublagens são tudo ruim. Fala isso pra nova onda como é que é? A nova onda do Imperador. Do Imperador, Aí você chega, tá bom, você gosta de Chaves dublado? Eu gosto de Chaves dublado, eu cresci com Chaves dublado. Então a dublagem é ruim? Não, é que... Aí você já quebra a pessoa, entendeu? Já temos um argumento aí, né? Se alguém pedir. Exatamente, né? Os três, no caso, né? Porque são três versões que acabam tendo do filme, da série, né? A versão dublada, a versão legendada e a versão original. Todas elas podem conviver entre si. Uma não atrapalha a outra existir, sabe? Exato, exatamente. É legal ter tudo.
né? Pra que só ter eu prefiro só que tenha legendado. Poxa, mas e quem gosta de dublado, quem gosta... Custa alguma coisa ter tudo assim, sabe? Não, tá tudo bem. Sim. É que o povo, um dos argumentos é que o pessoal fica falando: mas se você só vê dublado, nunca vai aprender inglês. Tá, então a partir de agora eu nunca mais vou ver dublado, mas eu vou ter que aprender inglês, japonês, espanhol, italiano, chinês, vou ter que aprender todos os idiomas do mundo só pra não ver dublado. Beleza, fala isso pra sua vozinha de 99 anos que gosta de ver novela mexicana, que ela não pode, ela tem que aprender espanhol, inglês, japonês, chinês. Muito bom, né? Sem falar que é um puta argumento produtivista, assim, né? De tipo assim, tu tem que estar assistindo um filme, tu tem que estar aprendendo inglês, porque tu não pode sentar e Nada a ver, velho. assistir um filme, sabe? Assistir o filme, né? Eu só quero ver o filme, Eu só quero me cara. divertir, Essa pessoa não tem ideia de classes, não, né? Não tem... né? Só já passa a semana inteira trabalhando aí. Não, agora no final de semana eu vou ver um filme em inglês para aprender inglês. Né? Acabou de chegar cansado do trabalho depois de ser xingado o dia todo no caixa. Ainda tem que prestar atenção no inglês do cara. Claro que, assim, eu fui dessa geração que aprendeu a jogar inglês no videogame e tal. Também fui. Mas apesar de hoje ser, tipo, muito bom pra mim saber inglês, na época era horrível jogar Final Fantasy e não saber o que tava acontecendo, tá ligado? Eu queria muito que fosse em português, saca? Tipo, que fosse dublado, saca? Sim. E aí, tipo, sei lá. E Eu lembro vocês... que eu jogava Pokémon e Zelda, eu ficava meia hora pra sair, porque o Pokémon era no Game Boy, eu ficava meia hora pra sair, porque eu ficava, o que eu tenho que fazer? Pois é. Sabe, o que eu faço aqui? Não, a gente jogava RPG nessa época clicando em tudo até descobrir o que tinha que fazer, né? Tu não sabia a história. Ou via a revistinha, ou pegava a revistinha e dicionário, tá ligado? Mas imagina, ficar lá, uma mão no controle e outra no dicionário. Muito confortável, né? Vocês assistem filmes e jogam jogos e ficam analisando? É inevitável, né? Sempre. Não analisar. Sempre. Tipo, Sempre. porque acontece isso comigo, assim, às vezes eu tô, não com dublagem, né, e é mais com a parte do cinema, assim, eu fico assistindo e daí passa uns 15 minutos e daí eu pergunto pro Faé, o que aconteceu na história? Tipo, eu tava em outro universo paralelo, vendo outras coisas, e sério, às vezes eu termino de ver o filme, eu fico ali viajando, assim. Quando a dublagem não é ruim, eu até consigo me desligar um pouquinho. Mas eventualmente sempre surge aquele ponto, uma fala meio cantada, ou uma dicção zoada, muito zoada. Eu fico. Pera, o quê? Ou tipo, macacos me mordam. Macacos me mordam. Nossa, mas o que tem de problema de tradução? Uma das principais coisas que acontece em séries é os nomes das coisas mudarem o tempo todo. Nunca se mantém constante. É uma coisa que aqui na Voz Indie a gente faz um guia de pronúncia, um guia de tudo certinho pra se manter constante. Porque, por exemplo, no Steven Universo, tinha lá, como é que é o nome da... Cidade Natal, né? Planeta Natal. Aí tava num episódio, temos que, sei lá o que, o Planeta Natal, no outro episódio, não sei o que, o Homeworld. Mas isso é uma coisa que tem acontecido bastante de, por exemplo, os jogos assim da Marvel que estão vindo, por exemplo, você não vê o Homem-Aranha, é o Spider-Man. Rápido, tirem fotos do Spider-Man! Eles não falam mais Homem-Aranha. A Sininho, por exemplo, às vezes eu falo, porque é a Sininho. Sininho? Quem é Sininho? Eu fico, como... Tinkerbell. É a Tinkerbell, né? Tipo, o Kermit acontecendo isso mesmo. Americanização do nosso idioma pela dublagem, eu acho isso horrível. É porque muitas vezes a empresa quer colocar tudo uma coisa só, né? É muito mais prático você, em todas as regiões, chamar de Spider-Man do que aqui chamar de Homem-Aranha, na Espanha chamar de Hombre-Aranha, sabe? Ficar tipo... Só que, infelizmente, mata a cultura daquela até porque, tipo, o Batman... ninguém chama Homem-Morcego. Tu não vê lá no cartaz do filme Homem-Morcego, né? É porque entra a questão de costume do que já foi feito, É engraçado que o Batman, ele tecnicamente seria Batman, né? Não é Batman. É o Batman. É Batman. Teria a americanização do sotaque, da pronúncia. E você tinha falado isso de consumir, de ver as coisas, né, dubladas, se a gente percebe. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando o jogo não tem dublagem, né? Boa parte dos jogos... Agora que a Nintendo começou a colocar dublagem nos jogos dela,
Mas eu gosto muito de pegar esses jogos assim e eu brinco muito imaginando como é que seria a voz, por exemplo, Genshin. Tem muita gente que me pede pra fazer o Zhongli, que é um dos personagens, e eu fico brincando, porque não tem a dublagem dele, né, pro Sim. português. Então eu gosto muito de pegar uma cena assim, Sim. brinco, eu fico, caraca, como é que seria o elenco desse jogo aqui, ou desse filme aqui que saiu e não tem ainda a dublagem? Como seria, né? Sim, isso é muito interessante até para exercitar a própria criatividade, né, do ator dublador. É muito interessante, realmente. Eu aqui já, eu participo de alguns projetos de fandub mesmo. Eu tenho a Voz Indie, que é trabalho, mas eu também participo de projetos de fandub, onde muita gente começa. E aí eu tenho alguns projetinhos aí que eu tô fazendo, em breve eu mostro para vocês. Massa. Eu queria saber de vocês falarem pra nós um pouquinho de como é que funciona a representatividade nesse universo, assim, como é que é. Porque a gente sabe, assim, por exemplo, na parte de cinema, de filmes, um ator ou uma atriz negra provavelmente não vai ser dublado por uma pessoa que também é negra, assim, e outras, gay, enfim. Como é que funciona isso? O que vocês veem que vem mudando? Se não é? Se eu falei besteira? Isso é importante assim de falar, porque é sempre aquela coisa de dar oportunidade para uma minoria, né, para alguém que representa aquilo, né? Muitas vezes na dublagem você vê que a pessoa, né, a atriz ou o ator que está ali é uma pessoa preta e não coloca um dublador ou dubladora preta, né? Isso acontece bastante até, né? Eu acho super importante essa coisa da representatividade, assim, você colocar pessoas representando, né? Teve uma série da MTV que saiu, né, que é Poderosas, que é uma série que mostra assim a vivência de pessoas LGBTQI+, né? E falando muito sobre o preconceito, transfobia, né, homofobia mesmo. E as pessoas que estão nesse projeto chamaram, né? Eu fui chamada também, né, para fazer parte ali nessa questão seria a voz original, né? E foi muito bonito, porque a gente via os curtas e a gente entendia, porque a gente sente muito aquilo que estava ali mostrando, né? Teve um episódio específico assim que eu chorei muito quando eu fui fazer a voz, né? Eu chorei horrores. Que era um episódio que falava exatamente sobre a aceitação do corpo, né? Era uma mulher olhando assim pro corpo, não aceitando o próprio corpo, né? Uma mulher trans. E no final, dando essa volta por cima e ela se amando, né? Aprendendo a se amar. E eu lembro que foi um soco no estômago, assim, muito grande, porque é muito real isso, né? A gente sabe como é que é a dor ali, vendo aquilo ali. Eu chorei muito. Eu chorei horrores, depois eu pausava, eu falava, não, pera, vou dar uma pausa aqui antes de continuar. Respirava, botava lá pra gravar, ia. E me doeu muito, assim, me doeu no sentido positivo, sabe? Que foi uma das primeiras vezes que eu peguei uma personagem feminina pra dublar. Dublar não, fazer a voz original. Olha. Né? Legal, interpretar, né? Isso é Foi muito um bom. negócio que foi mais tocante ainda pra mim, sabe? Foi uma coisa que deu um up ainda gigantesco, que eu falei, caramba, eu posso, Mas sabe? com certeza isso refletiu na qualidade da entrega, da interpretação. Acredito, né, que, tipo, uma conexão maior com o personagem, né? Foi, e eu lembro que quando eu entreguei, eu até, na hora assim que foi a reunião, né, eu falei assim, gente, eu chorei muito, tá aqui, espero que tenham gostado, agradeci muito pela oportunidade. E. Ai, eu até lacrimei, que eu sou uma Dá uns manteiga. arrepios, assim, né? Emocionada. Eu sou uma manteiga derretida. Eu começo a chorar. Não, então, sobre essa questão de representatividade na dublagem, especialmente que a gente tem visto muito isso. Justamente pelo que a Roxy mesmo passou, obviamente é senso comum que é importante cada vez mais as pessoas estarem entrando, independente da cor e do gênero, serem incentivadas, estarem entrando no processo de forma igual, conseguirem, né, se sustentar. A única questão que eu vejo é que ultimamente tem se movimentado também muitos argumentos extremistas ultimamente também. Onde parece que é quase como se fosse uma obrigação que negros só dublem negros, que brancos só dublem brancos, que indígenas só dublem indígenas. E a gente sabe que é óbvio que quando uma pessoa faz parte de uma cultura, ou então de um gênero, ela vai saber produzir muito bem a forma, os arquétipos daquela cultura. Mas só que existe está existindo uma pressão até de exclusão, porque o ator, ele é ator.
o lance dele é justamente atuar aquilo que ele não é. Então, a gente sabe, obviamente, uma pessoa negra, ela conhecendo toda a cultura, conhecendo todos os maneirismos, os jeitos, ela vai conseguir interpretar muito bem. Mas não pode ser uma obrigação só que uma pessoa negra duble somente uma pessoa negra. Um ator branco, ou pardo, ou seja o que for, especialmente aqui no Brasil, onde todo mundo é misturado, se ele é um bom ator, ele vai saber se conectar com aquele personagem, entendeu? E aí entra aquela questão, muitas vezes, na dublagem, a gente realmente tem poucas pessoas de minorias, a gente tem poucas pessoas negras, poucas pessoas trans, poucas pessoas indígenas, especialmente, porque ninguém lembra, né, dos indígenas. E aí o que acontece? Muitas pessoas caem em cima dos estúdios, caem em cima dos diretores, só que elas esquecem que a dublagem ela é o final de todo um processo que vem por trás. E é nesse processo que tem que entrar essas pessoas e serem incentivadas no processo de conseguir ter acesso aos cursos, né? Porque teatro é caro pra caramba. Conseguir estar se mantendo. A gente sabe que existe, obviamente, racismo, homofobia em todas as áreas. Então, dentro ali do processo, muitas vezes acontece. Eu tenho uma amiga que é da Voz Indie, que ela é indígena, no caso, descendente de indígena. Ela tá fazendo teatro agora. E o professor dela disse, tem muito diretor racista mesmo, tem sim. E tudo mais. Então, assim, o processo que vem por trás, ele é extremamente importante até chegar na dublagem, porque a atuação, ela já é uma microporcentagem, e a dublagem é uma microporcentagem dentro de uma microporcentagem. Então, eu acho muito chato quando as pessoas ficam falando, não, por que não tem um negro dublando isso daqui? Cara, talvez porque nem existem tantos dubladores negros que se encaixam naquele personagem. Tá crescendo cada vez mais, entende? E também porque é muito chato quando você é um ator, às vezes você não é negro, mas você entende muito bem do que você tá fazendo. Especialmente no Brasil, a gente é todo mundo misturado, todo mundo tem a mesma cultura. Obviamente que tem os nichos aqui e ali, mas é realmente muito complicado essa obrigação que estão colocando em cima. Isso é uma fala que é a fala do próprio Wendell Bezerra, do próprio Guilherme Briggs, do Jorge Lucas, que inclusive é negro e fez o personagem lá protagonista, Joe Garden, né, do Soul. Então, isso é muito importante, porque é um velho argumento que muita gente odeia, mas ele é lógico. Voz não tem cor. Voz não tem cor. E é muito importante que a gente saiba disso. A gente não está lutando, a gente está lutando para conseguir colocar todas as pessoas dentro do mercado. E eu acho que isso é mais importante do que se importar se ela dublou tal personagem ou não, entendeu? Porque às vezes até parece que as pessoas elas só se manifestam com representatividade quando saem filmes nesse nicho. Tipo, saiu lá Pantera Negra, todo mundo. Representatividade. Saiu Soul. Representatividade. Saiu Red Cresceu uma Fera. Representatividade. Mas e todos os outros filmes que saíram? Que não são sobre negros e sobre asiáticos? Cadê os negros e os asiáticos dublando eles? Ninguém parece que se manifesta. Só se manifestam nesses pontos. O que parece que dá a entender ainda mais que eles querem que negro duble só negro, que asiático duble só asiático. Isso é um dos pontos que eu venho observando, né? Porque tem uma grande discussão sobre tudo isso. Então, a gente tem que ajudar no processo. A pessoa entrar desde a situação, dos cursos, do teatro, da educação, porque aí ela vai conseguir, ela conseguindo entrar nesse processo de curso, fazer os cursos, chegar até o final sem se desmotivar, ela vai conseguir chegar na dublagem e a gente vai realmente mudar esse quadro todo. Abrir mais oportunidades, né, pra essa galera. Desde o processo, início, né? Desde o início do processo. Exatamente, não se importar só com o final. É uma questão da gente falar por que não tem mais dubladores negros no mercado em si, não mais dubladores negros dublando personagens negros, né? Porque bem como tu falou, quando tem um filme lá cheio de gente branca, ninguém se pergunta por que não tem negros dublando as pessoas brancas, né? Porque é aquela questão, né? Às vezes ficam tentando forçar muito a inclusão de uma forma que exclui as outras pessoas também. Ficam forçando essa situação e não pensam que tem todo um processo por trás. Às vezes, realmente, você tem um ator ali asiático para fazer o filme, mas é como o próprio Wendell Bezerra falou, a dublagem é um processo muito difícil, não é qualquer ator que se adequa. Obviamente, isso não é uma desculpa para não ter. É muito legal quando a gente consegue, mas eu acho muito chato quando as pessoas ficam caindo em cima de forma injusta quando não tem. Porque às vezes as pessoas que fizeram teste, que são asiáticas, ok, elas fizeram testes, mas a gente não sabe, às vezes a voz dela não se encaixou tão bem, e às vezes justamente a pessoa é uma voz de uma pessoa negra, uma pessoa branca, naquele personagem asiático que se encaixou super bem. No final das contas,
a gente não vai ver a cor da pessoa que tá dublando. É óbvio que pra ela é importante a inclusão, porque daí ela vai ter trabalho. Mas aí você trabalha em um outro processo. Um processo que já vem muito antes disso. Entende? Claro que tem racismo dentro dos estúdios, obviamente. Mas às vezes as pessoas acusam alguns diretores de forma muito equivocada. Por exemplo, o próprio diretor de Red, ele é o Robson Kumodi. Ele é descendente asiático. Ninguém falou dele. Então, ninguém representou ele quando foram falar sobre essa situação, tá ligado? É muito complicado e complexo mesmo. Tá, então pra finalizar o nosso podcast, eu queria propor uma brincadeira com vocês e vocês me digam se é possível. Opa! Então, tem alguns personagens aqui da Vila Shell que eu gostaria de ver se chegasse o briefing deles no estúdio de vocês, assim, como que vocês fariam a voz, assim. Ai, que legal! Eu preparei 2 personagens pra cada um, pode ser? Bora. Claro! Tá. Com certeza, vai ser ótimo. Eu vou começar então com a Roxy, já que você tava com a voz agora. Roxy, o personagem em questão é um mafioso italiano que também é um pizzaiolo. Ele tem uma pizzaria chamada Dom Gentil, porque ele é um dom de máfia, né? E ele é gentil. Ele acredita, assim. Como você faria a voz de um cinquentão mafioso dono de uma pizzaria? Mafioso cinquentão, dono de uma pizzaria, né? Desafio. É só brincadeira, não vai valer nota. Não, bora. Lembrando que ele é um italiano daqueles que são, tipo, descendentes de italiano, assim, ele é brasileiro, na verdade, né? É porque essa coisa assim também eu fico muito naquela de não cair no estereótipo, né? De também não cair pra não soar ofensivo ou coisa desse tipo. Mas alguma coisa assim, um italiano, assim, um mafioso, né? Quando a gente remete a uma coisa assim, máfia, a gente sempre pensa numa coisa... Eu sou um ser gentil. Basta você não mexer com a minha pizzaria. Não mexendo com a minha pizzaria, eu serei a pessoa mais gentil que este bairro viu. Você gostaria de experimentar catuperone? Ou quem sabe uma marguerita, aquela marguerita com aqueles tomates assados e tudo com aquele queijo mozzarella maravilhoso. Já estou com água lá. Sente-se aqui e vamos tomar um vinho enquanto comemos uma deliciosa fatia da pizza gentil. Muito bom. Muito bom. Tá, eu vou comer. Eu nunca tinha visto alguém intimidar uma pessoa usando pizza. Como Não estamos intimidando aqui. Eu já falei, basta você não agredir minhas pizzas. E tudo ficará bem. Tudo. Imagina a Roxy fazendo comercial de pizza, descrevendo todos os detalhes da pizza com essa voz, com essa energia. Os tomates são fresquinhos. Você já viu a massa sendo preparada e solvada? Pelos nossos pizzaiolos. Antônio, vem aqui, por favor. Antônio, dê um oi. Oi. Antônio, dê um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Tá vendo? O Antônio respeita a pizza, ele afofa a massa com carinho, com muito amor e gentileza. Gentileza é ótimo, é um bom bordão. Muito. Muito bom, muito bom, É muito bom. o próximo, Alan, pra Carole. Carole, o teu personagem Vamos lá. é uma menina de uns 22 anos aproximadamente. Ela é descendente latina. E ela também é uma empreendedora. Trata-se de Preta Patrícia, uma vampira latina que tem uma balada chamada El Sangre. Nossa, interessante. Nossa, eu fiz a voz dessa daí uma vez, ficou uma grande bosta. Ela é uma personagem, tipo, muito, sabe, essas minas que chegam falando com o dedo na cara, assim, ela é muito de atitude, assim, sabe? Ela imagina que ela é dona de um bar para vampiros. Então, tipo, ela é assim, ó, bala na agulha. Muito específico. Deixa eu ver, tá. Como é que é o nome dela mesmo? Preta Patrícia. Preta Patrícia. Nossa, parece quase um trava-língua. Preta Patrícia. Ok, como é que eu faria ela? Bem, deixa eu ver, uma energia, ela é bem desse jeitão mesmo. Olha aqui.
Olha aqui, você sabe muito bem que a gente não pode abrir de dia. Eu vou queimar minha pele com esse sol. Você, olha aqui, o dinheiro não está entrando, a conta não tá fechando. A gente tem que fazer mais festas. Poxa vida, ai meu Deus, cadê o meu sangue? Cadê meu sangue? Ai, eu tô com tanta sede. Não faça essa cara pra mim. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que fazer tantas contas. O meu contador se demitiu ontem. Ai, meu Deus do céu. Não, calma, Preta Patrícia, calma, Preta. Eu sou a Preta Patrícia. Eu sou a Pepe, tá bom? Você respeita a Pepe. Porque a Pepe é aqui que manda nessa parada toda, entendeu? Eu sou a empresária aqui do momento. É isso aí mesmo. E hoje vai ter um festão. Porque eu vou ter que fazer a contabilidade a noite toda. É uma balada indo à falência, né? Exatamente. Contabilidade. Vampiros não estão mais na moda, assim. Desde a época de Exatamente. Crepúsculo, né? Já foi caindo aos poucos a moda de vampiro. Não mexe com a Pepe. Roxy, a próxima personagem é uma empreendedora também. São todas pessoas muito dinheiro aqui na Vila Shell, né? Ela é casada com o dono das lojas Guadalajara e trata-se de uma mulher que é apenas conhecida como Tamires. Ela não tem um sobrenome, ela não usa o sobrenome do cara. A Tamires, ela é uma dessas empreendedoras gratiluz, assim, e ela tenta... E aí o discurso dela nas lojas que ela fala o seguinte... Ela fala para as pessoas que trabalham ali que elas têm que desapegar do mundo material, abrir mão do salário delas e trabalhar por menos, porque dinheiro, assim, não vibra na frequência certa. Sabe essa pessoa? Qual a idade dela, mais ou menos? Manda uma idade, assim. Uns 40 anos. Gente, o negócio é o seguinte, tá? A gente, primeiramente, beijos de luz pra todos vocês, tá? Beijos de luz, tá? Que tudo que o grande sol possa iluminar a florzinha que vocês são. Germinem. Vocês pensam muito no dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. Não é porque eu comprei essa bolsa da Gucci que eu me sinto feliz. Não é o dinheiro que traz tudo. Vocês têm que abdicar de tudo isso. Vocês têm que trabalhar pela questão de ajudar, sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aqui o trabalho é tudo feito para ajudar o cliente. Vocês não estão aqui pelo dinheiro, pelo salário, mesmo que vocês estejam quase no olho da rua ou precisando pagar o agiota ou o aluguel que está atrasado. Não riam, voltem aqui, voltem. Pensem comigo. Beijos de luz. Sabe, é isso. Vocês têm que ser o sol que precisa brilhar. Vocês não podem... Sol não. Ignorem a vampira falida. Senão, quer dizer, eu não posso falar que ela é falida, porque senão as pessoas vão ficar preocupadas com o dinheiro. Querida, sabe por que você não lucra? Porque você está muito nessa onda de vampiro. Nessa onda, tem que tomar sol. Sabe, beijos de luz e gratidão. É isso que você precisa, meu amor. Gratidão, gratiluz. Essa mulher quer me matar. Os famosos colaboradores, né, das empresas. Adorei. Muito bom, muito bom. E por último agora, Carole, o teu personagem é um cara, ele tem aproximadamente 50 anos, ele é... Sabe essas pessoas que são super estoicas, assim, estão sempre muito calmas, assim, e centradas. O nome dele é Trevor. Sei que tu ia pedir pra ela fazer o velho da guarda. Não, a gente pode ser processado por esse personagem, né? Melhor não. O Trevor, ele é um cara que ele é sempre muito estoico, muito calmo, só que ele tem um problema de comunicação que ele nunca termina as frases. Ele sempre fala coisas como... Nossa, subiu o nível. Então vocês podem ir por ali pra... E aí ele tem esse problema de finalização. Ele tem esse problema de finalização de frases. Gostei. Bem,
Como é um senhor de 50 anos de idade, obviamente a minha voz não vai puxar pra lá. Eu até poderia fazer, mas ficaria caricato. Então é bom puxar pra energia, vamos ver. O que ele faz? Ele trabalha no quê? Ele trabalha também no El Sangre. Ele é assistente da Preta Patrícia. Eu podia jurar que você ia falar. Ele trabalha no... Nossa, perdi a oportunidade. Nossa. Imagina a gente jogando RPG com esse personagem que a gente perguntava as coisas pra ele e ele nunca terminava de responder. Muito bom. Ele é tipo, ele fica tipo atrás da Preta, assim, como um mordomo, assim, falando por ela, sabe? Pepe, você terminou aquela contabilidade que... Tá bom. Então, eu vou levar a contabilidade lá pra... Tá bom? Eu sei que você tá nervosa, eu sei, fica tranquila, porque vai dar tudo... Vai dar. Então, assim, segue meu conselho, tá? Quando você for falar com aquela pessoa lá que você não gosta, cuidado pra não mandar ela tomar no... Essa foi boa. Entendeu? Porque é muito complicado. Então, assim, a gente tem que ser muito estoico, a gente tem que guardar... Sabe, a gente tem que pegar os nossos sentimentos, a gente tem que enfiar lá no fundo. Entende? Porque senão a gente acaba se prejudicando. Então fica calma, vai dar tudo. Muito bom. Isso é uma censura humana, né? Queria mandar você. Quando eu mestrava esse RPG, os jogadores queriam me matar por causa desse personagem, assim, então todo mundo... Eu adorei esse personagem. Eu nunca vi um arquétipo assim. Eu amei. Nossa, dava muita raiva. Mas, então, acho que pra finalizar, vamos fazer um jabazinho, assim. Onde é que a gente pode encontrar vocês? As redes sociais? Contem aí pra nós. Mas tem que terminar a frase agora, tá? Senão as pessoas não vão encontrar. Então, eu tô lá no Instagram, tá? Desculpa, é porque às vezes fica meio difícil, o personagem, ele prende. Ele prende o personagem na garganta, sabe? Não, mas sério. Qualquer coisa que você quiser achar a gente é @vozindie. Eu atendo por Carole. Então, se você for Facebook, Twitter, Instagram, até no YouTube tem, TikTok também tem, LinkedIn, @vozindie, porque é onde eu fico mais nos perfis de trabalho, né? Porque eu gerencio muita coisa sozinha, assim, não sozinha, mas a maior parte, entendeu? Então, @vozindie, você vai poder ver o nosso trabalho, vai poder ver o que a gente tá fazendo, buscando, né? Entender mais sobre a gente. Contratar, isso aí! Paga nós! Isso aí, @vozindie. E tu, Roxy? Eu atualmente eu tô no Instagram, né, Roxy Santana. Vocês conseguem dar uma olhada lá no meu perfil. Eu sempre tô postando alguns trabalhos que eu faço, falando da vida, postando os stories aleatórios. Tem link pro meu portfólio também, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, mais dos personagens que eu já fiz. É Roxy Santana, ROXXY SANTANNA. Coisa só entrar no nosso perfil do Perdi a Ficha, que você já dublou um personagem pra nós e tem lá. Vocês podem entrar, claro. Como assim vocês? Vocês não vão me apresentar? Como assim vocês não vão me apresentar? O famoso Beto Bush aí. É claro, eu sou famoso. E sigam nós também, né, no nosso @Perdi a Ficha, escutem nosso podcast, nos apoiem no nosso Apoia-se, apoia-se.se/Perdi a Ficha, 5 pila por mês, pra gente continuar a poder trazer essa galera massa pra participar e comprar uns microfones melhores, que depois desse episódio vai ser muito necessário. Super baratinho, é mais baratinho que a pizza. Porque se vocês não participarem e não se inscreverem no podcast deles, vocês talvez serão a próxima massa que eu vou cozinhar aqui. Ai, que horror! Sim, não é horror. Você já viu como borbulha a pele humana? Dentro do forno. Meu Deus! É uma coisa maravilhosa de se ver os gritos ecoando pela cozinha. Gente, pelo amor de Deus, venham na minha balada antes que ela foi. O molho de tomate, vocês acham que é o quê? E o pepperoni, Pepperoni!
O pepperoni são fatias de mamilos dos cadáveres. Que horror. A gente corta assim em rodelas, bem fininho. Ai, gente. É verdade que o molho de tomate é... Sim. Ai, agora que eu percebi. Eu fiquei Como esperando. você sabe? Ué, cortou? Culpa ela nisso por criar um personagem desse. Exatamente.